Os mortos ouvirão a voz de Deus. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 25. A morte espiritual. Como ouvir a voz de Deus se estão mortos? A Bíblia fala de duas naturezas de morte. A morte espiritual, com origem no primeiro casal, Adão e Eva, na transgressão às ordens de Deus quanto ao fruto proibido. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Sobre essa morte, o apóstolo Paulo diz o seguinte: E estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele, Cristo, garantiu a nossa ressurreição, nos dando a participação com ele nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Esta é a morte espiritual, na qual podemos ouvir a voz de Deus nos chamando para o novo nascimento das entranhas espirituais de Cristo. João capítulo 3, versículos 3 a 6, Tiago capítulo 1, versículo 18 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. A morte literária. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, próximo da morte em apedrejamento, disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. O que mantém o nosso corpo vivo é o espírito de vida que Deus o deu desde a criação de Adão ao receber o assopro de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A morte do corpo humano acontece quando o espírito de vida imortal se separa do corpo. Assim sendo, o corpo morre e o espírito volta para Deus. Em Lucas capítulo 20, versículo 38, lemos: Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele vivem todos. Lucas capítulo 20, versículo 38. Foi neste contexto que Jesus disse ao ladrão arrependido na cruz: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. O paraíso. Éden significa paraíso. Por causa da natureza do pecado em Adão e Eva, os mesmos foram expulsos de lá e Deus colocou querubins para não permitir a entrada de qualquer natureza pecaminosa no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Tempos depois, homens procuraram o jardim do Éden e não encontraram mais no planeta Terra, ou no lugar onde ele existiu. Deus o trasladou para algum lugar fora do planeta? Não temos dados bíblicos sobre isso. Porém, se o jardim do Éden é lugar santo, pode ter acontecido isso, tornando lugar intermediário entre a morte do cristão e a ressurreição, para receber as almas dos que morrem aqui até a ressurreição para a habitação no céu. Para termos uma ideia, observemos João capítulo 3 e versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, somente o Filho do Homem, Jesus, o qual está no céu. João 13, ou seja, João capítulo 3, versículo 13.
Observemos que pela Bíblia o paraíso é um lugar e o céu é outro lugar. Na década 1960, assim como Paulo e outros, tive uma visão do paraíso e vi lá cristãos que morreram aqui. Nesta visão, por volta das 4 horas da manhã, eu estava acordado. Não era delírio e nem um simples sonho. Como o morto literário ouvirá a voz de Deus para a ressurreição? A própria Bíblia tem resposta a esta pergunta. O Senhor atendeu à voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida da parte de Deus entrou nas 2 testemunhas e elas reviveram. Em seguida ouviram a voz vinda do céu, dizendo-lhes: subam aqui. E subiram ao céu numa nuvem. Apocalipse capítulo 11, versículos 11 e 12. Com a clareza destes textos e outros, os mortos literários nos túmulos recebem ou receberão primeiro o espírito da vida e o corpo da ressurreição para ouvirem a voz de Deus chamando-o para o céu. Creio que Deus devolve o mesmo espírito que deu na fecundação para o corpo morto ressurgir, transformando no corpo vivo transformado para viver no céu.